Oiê, hoje eu vou te ensinar a fazer essa saia de prenda com faixa pampa elástica já costurada diretamente na saia e com fechamento em zíper atrás. Essa saia eu faço ela sob medida, então eu peço para a cliente sempre a circunferência da cintura e a altura da cintura até o pezinho da criança, até o ossinho do lado do calcanhar ali. No meu caso, a cliente tinha 60 centímetros de circunferência de cintura e 66 de altura. E eu usei para essa saia uma faixa pampa elástica de 6 centímetros. Para calcular as quantidades, primeiro, eu adiciono 3 centímetros a mais na circunferência, no caso, na largura do elástico. Então, eu vou cortar uma faixa elástica de 63 centímetros. Agora, vamos descobrir quanto que precisa de altura de tecido. A altura da saia dela é de 66 centímetros, mas tem o cos. Esse cos tem 6 centímetros. Eu reduzo da altura 5 centímetros, deixando um ali de margem para transpassar um tecido no outro. Ou seja, o comprimento da saia vai ser 61 centímetros, tá? Esses 61 centímetros precisa ter uma margem lá em cima, porque essa saia vai ser cortada em godê. Então, eu pego esses 61 centímetros e reservo, e agora descubro o pi da cintura. A cintura dela, o cos, a gente cortou com 63 centímetros. A gente pega esses 63, adiciona mais 5 para dar uma folguinha ali e franzir, e aí sim divide por 3,14, que é o pi. O pi da minha soma aqui deu 21,6. Agora eu pego esses 21,6 e somo com os 61, que dá o total de 82,6. Ou seja, a altura de tecido necessária é 83 centímetros vezes 2, porque a gente vai pegar pela auréola desse tecido e dobrar ao meio. Essa vai ser a altura da saia. E aí, a gente dobra de novo no outro sentido, fazendo a auréola encontrar a parte dobrada do tecido, para ficar como se fosse um triângulo. E poder cortar a saia com uma abertura só, que vai ser a única parte que vai ser costurada para fechar essa saia. Igual tá aqui no vídeo. Agora a gente vai pegar uma fita métrica e utilizar as medidas que foram somadas ali. A primeira altura que eu vou pegar, eu vou usar a fita métrica para colocar bem na pontinha ali. Olhem que eu defendi a auréola lá do lado do tecido para depois cortar fora. Bom, eu meço ali os 21,6 e faço da minha fita métrica um compasso. Aí deu uma trancadinha ali, mas enfim. Eu uso como compasso e venho marcando ali, né, de forma arredondada, a altura de 21,6. Ali eu marquei mais forte para vocês verem e fui depois ajeitando. Depois disso, a gente vai usar a segunda medida, que é a altura dessa saia, que é os 83, 82, alguma coisa, 83. Lá em cima, eu prendi com um alfinete dessa vez para não soltar e fui fazendo o mesmo processo de baixo. Ajeitei bem, vi se ele estava pegando bem certinho embaixo, ó. Eu coloco o meu giz bem na pontinha, bem na altura da fita que precisa e vou vindo com ele, girando, arredondando. Foi bem difícil de fazer, essa mesa não é a que eu costumo utilizar, eu tô só gravando nela, mas deu pra mim marcar ali mais ou menos. E eu vou reforçar ali o giz mais forte para vocês enxergarem. Depois disso, eu já vim com a tesoura e já fiz o corte, tanto em cima quanto embaixo, na marcação de baixo. Ajeitei um pouco o tecido, eu vi que deu uma mexidinha ali, porque a mesa estava um pouco pequena e eu não tinha cortado o tecido, esse tecido estava bem grande. Então, eu fiz o corte ali, como vocês podem ver, e tá praticamente pronta a minha saia. Quando eu dobrei, eu vi que tinha uma pequena diferença lá embaixo. Então, eu emparelhei a saia, né? Acabei dando uma emparelhada, medi ali, acabei dando uma emparelhada depois para ficar na medida certa. E feito isso, a saia vai estar quase pronta. Feito isso, eu vou cortar o cos. Agora o cos já tinha sido medido ali, os 63 centímetros, que é os 60 mais os 3 de margem que eu tinha deixado. Eu corto exatamente no tamanho da medida, ali o cos. E retiro a auréola da saia, que eu tinha cortado com folga ali para remover ela fora, né? Finalizado o corte, a gente já vem para overlock. Eu passo overlock nas duas laterais, né? E na parte do cos, somente. Passo um overlock de 3 fios simples. E depois disso, a gente já vai partir para a máquina reta. Eu passo overlock também no elástico, nas duas pontinhas do elástico que estão cortadas. Chegando na máquina reta, eu marco ali o meio
Quase cortou o vídeo ali, mas eu marco o meio do elástico e da saia e coloco um alfinete ali para prender, para dividir os espaços, né? Dividir bem certinho. Eu coloco ali a costura, ó, bem em cima o elástico bem em cima da costura da overlock e vou passando uma costura reta, dando uma leve esticadinha. Fazendo isso em toda a extensão até o outro lado. Feito isso, é só dar uma conferida, ver se tá tudo certo do outro lado e vamos para a última etapa, que é colocar o zíper. Bom, para colocar o zíper, a gente coloca ali na máquina e dá uma medida ali até onde que vai o zíper, fecha a saia dali até a barra. Chegou na parte de colocar o zíper, eu meço ali o cos para ver se ficou na medida certa e coloco o zíper exatamente onde tem que ficar a medida da cintura dela, que era 60 centímetros. Aí ficou uma margem um pouquinho maior ali. Primeiro eu coloquei o zíper com o calcador normal da máquina ali, aquele mais larguinho, e depois eu acabei colocando com aquele calcador que é bem fininho, que é de colocar zíper invisível, porque o zíper era um pouquinho diferente da cor da saia. Eu coloco os dois lados e logo após eu faço um pesponto ali na parte do elástico só para dar uma sentada na costura e ficar um acabamento legal. E depois disso é só fazer a limpeza da saia, conferir e tá pronta a nossa saia de prenda.